Você caminha por um corredor estreito, iluminado apenas por tochas presas em paredes de pedra úmida. O som distante de passos ecoa, mas não há ninguém à sua frente. Ao final do corredor, uma pesada porta de madeira, reforçada com ferro, aguarda. Atrás dela, dizem, estar um segredo que mudou o destino não apenas de uma nação, mas de todo um continente. A Inglaterra que você conhece hoje, com seus campos verdes e castelos imponentes, não nasceu de um único ato glorioso. Sua unificação foi um processo lento, sangrento e, em muitos momentos, decidido não no campo de batalha, mas à sombra das câmaras reais, onde vozes sussurravam mais alto do que espadas. Séculos antes, a ilha era um mosaico de reinos: Wessex, Mercia, Northumbria, East Anglia, cada um com seu próprio governante, exércitos e rivalidades. Para os povos que ali viviam, a unidade era um sonho distante e talvez indesejado. Afinal, unir significava ceder poder. E quem, em plena Idade Média, estava disposto a isso? É então que você entra na sala. O ar é pesado de fumaça. O cheiro de cera derretida se mistura ao perfume adocicado do vinho. Ao redor de uma mesa de carvalho, conselheiros e nobres se inclinam sobre um grande mapa da ilha. Seus dedos percorrem rios e montanhas, desenhando possíveis fronteiras. É neste momento que você percebe: a unificação não começou com espadas desembainhadas, mas com tintas e linhas sobre o pergaminho. O primeiro a sonhar com uma Inglaterra unida foi Alfredo, o Grande, rei de Wessex. Seu reino, o último bastião contra as invasões vikings, precisava desesperadamente de aliados. Alfredo via mais longe que os outros. Sabia que sozinho sucumbiria. Mas juntos, os reinos poderiam repelir qualquer invasor. A batalha contra os vikings, porém, não foi a única ameaça. O maior inimigo da unificação estava dentro da própria ilha: o orgulho dos outros reis. Para eles, aceitar um soberano único era como entregar a coroa e as chaves do próprio castelo. Você observa quando um mensageiro entra na sala e entrega um pergaminho lacrado com cera vermelha. As conversas cessam, o selo é rompido e a voz grave de um nobre lê as palavras em silêncio antes de falar. Eles aceitaram, mas com condições. O clima muda, olhares são trocados, alguns de alívio, outros de desconfiança. As condições eram, na verdade, uma armadilha. Para que a unificação fosse aceita, os outros reinos exigiam autonomia militar e fiscal. Na prática, isso significava que o novo rei da Inglaterra seria mais um símbolo do que um governante real. Alfredo concordou, pelo menos no papel, mas nos bastidores ele já planejava algo maior: um sistema unificado de leis, uma moeda única e uma rede de fortificações que obrigaria os reinos a depender dele para sobreviver. Você sente o frio da estratégia medieval. Cada passo calculado, cada palavra medida. O jogo não era apenas político, era psicológico. Alfredo sabia que se seus rivais acreditassem estar no controle, eles se tornariam cúmplices de sua própria perda de poder. Com o tempo, a ameaça viking se intensificou. Vilas queimadas, campos saqueados, famílias escravizadas. Os reinos menores, antes orgulhosos, começaram a perceber que sozinhos não tinham chance. Era hora de escolher: resistir e ser destruído, ou unir-se e sobreviver. É neste ponto que a história que você conhece começa a se distanciar da verdade. Nos livros, fala-se de batalhas heróicas e de um povo que se ergueu como um só. Mas a realidade era bem menos romântica. A unificação foi um pacto de conveniência, nascido do medo e da necessidade. Uma noite, enquanto a lua cheia banhava de prata as torres de Winchester, capital de Wessex, um conselho secreto foi convocado. Apenas os homens mais influentes foram chamados. Entre eles, chefes militares, líderes religiosos e os representantes das maiores famílias nobres. Você ouve as vozes abafadas por trás da porta. Palavras como aliança, tributo e herdeiros
surgem no meio da conversa. Quando finalmente a porta se abre, os rostos que saem dali carregam a expressão de quem viu não apenas um acordo, mas um destino ser selado. O pacto estabelecia que, em caso de invasão estrangeira, todos os reinos responderiam a um único comando militar. Mais do que isso, estabelecia um herdeiro único que uniria as coroas no futuro. Um casamento político que ainda não havia acontecido, mas que já estava decidido. Você imagina as mãos apertando-se sobre o pergaminho assinado. Naquele momento, talvez ninguém tivesse consciência plena do que havia acabado de nascer. Mas a semente estava plantada e dela brotaria o reino que mudaria o equilíbrio de poder na Europa. Enquanto a sala se esvazia, você percebe um detalhe inquietante. Um dos pergaminhos, enrolado e lacrado, é guardado separadamente, longe dos olhos dos demais. Não é o acordo oficial, é algo mais, algo que não foi lido em voz alta. Os cronistas nunca falaram desse documento. Alguns historiadores suspeitam que ele continha cláusulas secretas que dariam ao rei de Wessex mais poder do que o combinado. Outros dizem que continha promessas de terras e riquezas, feitas para comprar a lealdade dos mais resistentes. E é aí que começa o verdadeiro mistério. O documento desapareceu. Séculos se passaram e nem mesmo os arquivos mais antigos da Inglaterra guardam uma cópia. Tudo o que restou foram pistas dispersas em cartas e crônicas, sugerindo que a unificação não foi apenas fruto da diplomacia, mas também de traição. Você respira fundo. Está apenas no início da jornada, mas já sente que o que vai descobrir a seguir vai reescrever não só a história da Inglaterra, mas o próprio mapa medieval da Europa. Você avança por uma escadaria em espiral, sentindo o frio da pedra sob suas mãos. O castelo está silencioso, mas o vento que passa pelas frestas carrega um som distante de tambores. A guerra, ao que parece, nunca está longe. O pacto entre os reinos trouxe um alívio momentâneo, mas também acendeu uma chama perigosa, a desconfiança. Afinal, unir exércitos e coroas não significava unir corações. Cada rei ainda mantinha seus próprios interesses, e muitos viam o acordo como temporário, útil apenas enquanto a ameaça viking persistisse. Meses após a assinatura, os primeiros sinais de tensão surgiram. Mensageiros interceptados carregavam cartas codificadas, nas quais alguns líderes tramavam alianças secretas com facções vikings, não para se render, mas para usar os invasores como arma contra reinos rivais. Você entra numa sala escura, iluminada apenas por uma lamparina de óleo. Sobre a mesa, um mapa da costa leste, marcada por símbolos estranhos. Pequenos barcos, setas, cruzes vermelhas. É o registro de ataques, mas também de encontros que não deveriam ter acontecido. Alfredo o Grande percebeu o perigo. Se a união se rompesse antes de amadurecer, toda a Inglaterra cairia. Então, agiu como um mestre estrategista. Reforçou as defesas costeiras e enviou emissários não apenas para os aliados, mas também para os inimigos, oferecendo termos que mudariam o rumo da guerra. Esses termos, no entanto, eram calculados. Aos vikings, ele prometia ouro e terras, mas apenas em regiões controladas por reis rivais, forçando-os a depender de Wessex para recuperar suas próprias posses. Era um jogo de manipulação sutil, no qual a vitória não se media apenas pelo campo conquistado, mas pelo controle invisível sobre o destino dos outros. Você vê diante de si um salão de banquetes. As mesas estão cobertas de carnes assadas, pão fresco e hidromel. Os nobres riem, brindam, mas seus olhares se cruzam com cuidado, como se cada palavra dita pudesse ser usada contra eles no futuro. Nesse mesmo salão, surge uma figura que mudará tudo. Eduardo, o filho de Alfredo. Jovem, mas com olhar afiado, ele observa cada movimento, cada gesto, como se estivesse memorizando fraquezas. Ele sabe que um dia
herdará não apenas o trono de Wessex, mas a responsabilidade de unir uma ilha ainda fragmentada. É nesse ponto que o documento secreto volta à cena. Historiadores modernos sugerem que Eduardo teve acesso a ele muito antes do previsto. O conteúdo exato permanece um mistério, mas alguns acreditam que eram instruções para consolidar o poder por meio de casamentos estratégicos e sucessões planejadas. Algo que os outros reis jamais aceitariam publicamente. Uma manhã, você vê cavaleiros partindo às pressas da fortaleza. Não é uma batalha aberta, mas uma missão silenciosa. Proteger um casamento que, em teoria, era apenas uma aliança entre famílias nobres. Na prática, ele uniria legalmente duas coroas rivais sob um único herdeiro, fechando a armadilha que Alfredo havia preparado anos antes. As consequências foram imediatas. Ao saber da união, outros reis reagiram com fúria. Um deles, o governante de Northumbria, rompeu o pacto, acusando Wessex de traição. Era o início de um conflito interno que ameaçava destruir o frágil equilíbrio da ilha. Você acompanha a preparação para a batalha. Armaduras são ajustadas, lanças afiadas e as bandeiras tremulam ao vento. Mas, nos bastidores, há mais conversas do que clangor de metal. Eduardo não quer apenas vencer. Ele quer que a vitória seja tão esmagadora que nenhum reino ouse desafiar o Essex novamente. A luta que se segue é brutal. O campo de batalha se transforma em um pântano de lama e sangue. Você sente o cheiro metálico no ar, ouve os gritos misturados ao relinchar dos cavalos, mas, quando a poeira baixa, é claro que o Essex venceu. O preço, no entanto, foi alto. Vilas queimadas, colheitas destruídas e centenas de mortos. A vitória militar era apenas parte do plano. O verdadeiro golpe estava por vir. Poucos dias depois, Eduardo convoca os líderes sobreviventes para uma reunião em Winchester. Lá, ele apresenta um novo tratado, desta vez sem concessões. Todos os exércitos passariam a responder diretamente ao rei de Wessex, e os tributos seriam centralizados. A resistência é fraca. Feridos e enfraquecidos, os reinos não têm escolha. Você percebe naquele momento que a unificação estava praticamente completa. Não por consenso, mas por imposição. Não por sonhos de fraternidade, mas pela força e pela astúcia. Ainda assim, a tensão não desaparece. O documento secreto permanece escondido, seu conteúdo conhecido apenas por alguns poucos. É como uma sombra pairando sobre a Nova Inglaterra, um lembrete de que o poder conquistado nem sempre é sólido. Em noites silenciosas, boatos correm pelas tavernas, histórias de traições internas, de promessas feitas aos vikings e de pactos quebrados. Muitos acreditam que, se o conteúdo do pergaminho viesse à tona, ele revelaria que a unificação foi, na verdade, uma conspiração cuidadosamente orquestrada. Você sai de Winchester, caminhando por estradas estreitas, observando vilas reconstruindo suas casas e camponeses retomando a lavoura. Por trás da aparente paz, há um sentimento de incerteza. Todos sabem que a guerra externa pode ter terminado, mas a luta interna pelo poder está longe de acabar. E assim, ao deixar a cidade, você sente que está prestes a descobrir algo que pode reescrever a história, não apenas da Inglaterra, mas de toda a Europa medieval. Porque, afinal, o segredo da unificação ainda não foi totalmente revelado. O vento sopra forte enquanto você atravessa a velha ponte de pedra. Ao longe, o som de sinos anuncia a chegada de mensageiros. Algo aconteceu, e é grande o suficiente para mobilizar toda a corte. Ao chegar ao castelo, você vê guardas armados posicionados em cada entrada. Não é a preparação para uma batalha, mas para proteger algo ou alguém. Os rumores são confusos. Falam de um documento encontrado no cofre de um monge que servia como escriba pessoal de Alfredo, o Grande. A sala do conselho está tomada por nobres e clérigos. Sobre a mesa repousa um pergaminho envelhecido, lacrado com cera quebrada.
Os selos mostram símbolos misturados. O estandarte de Wessex, o brasão de Mercia e um sinal viking. Um pacto improvável, gravado para resistir ao tempo. Quando o pergaminho é aberto, o silêncio domina a sala. Você sente o cheiro do pergaminho antigo, a tinta quase apagada. As primeiras linhas descrevem algo que não estava nos livros. Um acordo secreto entre Alfredo e líderes vikings para direcionar seus ataques exclusivamente contra reinos rivais, enfraquecendo-os antes da unificação. Mais chocante ainda, o documento revela cláusulas de compensação. Terras, ouro e até garantias de casamentos mistos entre famílias reais e chefes vikings, criando uma rede de lealdades que explicava por que alguns ataques pareciam evitar certas regiões. É nesse momento que você percebe, a unificação não foi apenas uma vitória sobre os invasores, mas uma manipulação política de proporções gigantescas. Alfredo havia usado os vikings como uma ferramenta para forçar a dependência dos outros reinos, tornando inevitável sua centralização de poder. O impacto dessa revelação é imediato. Alguns nobres exigem que o documento seja destruído para preservar a honra da Nova Inglaterra. Outros, principalmente clérigos, defendem que a verdade seja registrada, mesmo que manche a imagem do herói nacional. Eduardo, agora rei absoluto, observa a disputa em silêncio. Ele sabe que se o conteúdo se espalhar, sua autoridade pode ser abalada, mas também compreende que manter o segredo pode transformar o pergaminho em uma arma política nas mãos erradas. Você é chamado discretamente por um conselheiro de confiança. Ele acredita que o documento deve ser escondido novamente, mas não no castelo, e sim levado para um mosteiro distante, onde monges leais possam guardá-lo até que os tempos sejam mais seguros. A missão é arriscada. Durante a noite você cavalga pelas estradas vazias, carregando o pergaminho embrulhado em tecido grosso. A lua ilumina seu caminho, mas cada sombra parece esconder espiões. Afinal, muitos dariam tudo para ter em mãos a prova de que a Inglaterra foi forjada na intriga. No meio do caminho, um pequeno grupo de cavaleiros bloqueia sua passagem. Eles não usam insígnias, mas você percebe que não são bandidos comuns. Estão atrás do que você carrega. Uma perseguição se inicia e o som das ferraduras ecoa pelo vale como um trovão distante. Com habilidade, você despista os perseguidores, cruzando um rio raso que leva a um mosteiro isolado. Lá, um velho monge, já avisado da sua chegada, o recebe. Seus olhos brilham com a mistura de medo e reverência ao segurar o pergaminho. Antes de guardá-lo, ele murmura uma frase que fica gravada na sua mente. O poder raramente é puro, mas às vezes até a sombra constrói um futuro. Dias depois, em Winchester, Eduardo anuncia publicamente que a unificação está concluída. Seu discurso fala de honra, bravura e unidade, sem mencionar o pacto secreto. As pessoas celebram, sinos tocam e a Inglaterra dá início a um novo capítulo de sua história. Mas você, que conhece a verdade, percebe algo mais profundo. Essa vitória não é apenas militar, mas também o resultado de uma engenharia política sem precedentes. Uma trama que influenciou não só a ilha, mas também as relações de poder na Europa. Com a Inglaterra unificada sob um comando central, Eduardo fortalece sua marinha, expande o comércio e inicia alianças com outros reinos europeus. A ameaça viking começa a desaparecer, não apenas pela força, mas porque muitos chefes já têm famílias e interesses dentro da própria Inglaterra. A longo prazo, essa centralização muda o equilíbrio político do continente. Reinos vizinhos, como a França e os Estados germânicos, observam com atenção. A ideia de unificação como caminho para resistir a invasores começa a se espalhar, embora raramente alguém mencione o custo oculto dessa estratégia. Anos depois, o pergaminho continua escondido. Poucos sabem que ele existe e menos ainda conhecem seu conteúdo.
Mas de tempos em tempos, boatos surgem em tavernas e mercados, alimentando lendas sobre o segredo que forjou a Inglaterra. Ao deixar a ilha em direção ao continente, você olha para trás e vê a silhueta das falésias brancas se afastando. A sensação é de ter participado de algo maior do que qualquer batalha. Um jogo de poder que redefiniu fronteiras e plantou sementes que germinariam por séculos. E assim, o segredo permanece silencioso, enterrado sob camadas de glória oficial e histórias cuidadosamente editadas. Mas você sabe, e talvez um dia, quando o mundo estiver pronto para ouvir, a verdade sobre a unificação da Inglaterra virá à tona, mudando mais uma vez o curso da história da Europa.